em nome de Jesus Cristo, aquele cuja misericórdia é algo em que nós nos apegamos em fé. Amém. A congregação pode sentar. Eu diria que a palavra fé está em alta no mundo de hoje. Há pouco eu disse para vocês que a gente vive momentos nos nossos dias, momentos políticos, em que às vezes se fala a palavra fé ou se evoca afirmações ou afirmações que evocam a palavra fé. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu perdi toda a minha fé na política brasileira. Alguém já ouviu isso? É melhor perguntar quem não ouviu ainda. Ou então as pessoas às vezes dizem: não, mas eu ainda tenho fé nesse ou naquele. A gente precisa ter fé. E é uma verdade, a gente precisa, diante de qualquer situação, não apenas olhar o lado ruim das coisas. Tem também um lado melhor muitas vezes, e a gente precisa considerar isso também. Senão as pessoas vão olhar para nós apenas como meros pessimistas que andam por aí, que duvidam de tudo e de todos. Mas vejam bem, gente, isso é muito forte também no nosso dia a dia quando a gente não fala de política. E isso é importante. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé que tudo vai dar certo na minha vida. Eu tenho fé que eu vou alcançar isso que eu tracei como objetivo na minha vida. Ou então as pessoas falam: olha, você tem que ter fé que se você tiver fé, você vai vencer. Quem tem fé alcança tudo o que quer. Será que essa é a fé bíblica? Será que quando a Bíblia fala em fé, ou quando Jesus chama alguma coisa de fé, é disso que ele está falando? Às vezes se confunde, gente, um pensamento positivo com fé. Esse pensamento que a gente tem que pensar que tudo vai dar certo, a gente tem que entender assim: não, se você pensar que isso vai funcionar, isso de fato vai dar certo, e chamar isso de fé, é o que acontece hoje em dia, mas não é necessariamente isso que a Bíblia fala quando fala em fé. É claro que há textos bíblicos, gente, em que é dito que nós precisamos orar e confiar em Deus. Mas confiar no que, especificamente? Confiar que Deus vai atender todos os meus pedidos como eu quero? Ou confiar em algo que vai talvez além dos meus pedidos? Confiar na força e no poder dele. Esses dias eu ouvi uma frase assim, uma pessoa dizendo assim que eu tenho fé na minha fé. O que isso quer dizer? Eu tenho fé que a minha fé vai me ajudar a realizar tudo que eu quero. E eu fiquei confuso. O que isso implica na prática? Na prática, ouvindo a pessoa explicar depois, implica no seguinte: que se você tiver esse pensamento que as coisas vão dar certo, de fato elas vão dar certo. E aí cai de novo naquilo que eu falei há pouco. Uma fé, ou melhor dizendo, fé confundida com o pensamento positivo ou positivista. E isso, gente, que eu estou dizendo é bastante significativo, porque no cristianismo brasileiro existe uma forte influência de uma visão que consiste na seguinte: isso veio dos Estados Unidos para cá. E quando você ora a Deus, quando você está orando, você tem que pensar e orar já como se aquilo já tivesse acontecido e usar um tom de exigência na oração. E aí aquilo vai acontecer. Portanto, gente, é importante fazer uma pequena distinção aqui. Não tem problema se na linguagem brasileira se usa a palavra fé para falar de uma postura positiva diante da vida. Não é esse o problema. O problema é, de repente, eu confundir essa maneira de falar de fé com o que a Bíblia chama de fé. Ora, por quê? Porque isso há consequências para a nossa vida de fé quando a gente confunde as coisas. E deixa eu dar um exemplo para vocês. Digamos que eu pense o seguinte, gente. Digamos que eu pense que se eu tenho fé, tudo vai dar certo para mim. É só eu ter fé. Embora eu não tenha clareza na minha mente o que significa ter fé, mas eu afirmo sempre de novo: tendo fé, tudo vai dar certo. O que pode acontecer, gente, quando as coisas não dão certo? Ou melhor, uma pergunta anterior ainda para a gente fazer. As coisas sempre dão certo na nossa vida? Não dão.
E então, quando as coisas não dão certo, o que pode ser uma consequência? O que a gente pode pensar? Eu não mereço? Ou eu não tenho fé? Porque se a fé resolve tudo, se basta eu ter fé que nada de ruim acontece e só acontecem coisas boas, do momento que vem as coisas difíceis da vida, do momento que nem tudo se realiza como eu planejo, do momento em que o exame vem um diagnóstico que eu não esperava, traz um diagnóstico que eu tenho medo, e de repente quando o tratamento não funciona como eu espero, eu acabo pensando, gente, eu não tenho fé. E aí, gente, notem o que acontece. Eu penso que Deus deu as costas para mim, e assim como eu falei para as crianças de uma maneira bem simples, a gente perde todas as razões para sorrir, para ter esperança, porque a gente pensa que a gente está sozinho diante da dificuldade. E eu poderia, gente, dar uma lista de consequências dessa visão, consequências negativas. Por isso, gente, vamos olhar para o que o texto fala, texto bíblico, para entender o que Jesus chama de fé. E a história que nós lemos hoje, história do Evangelho de Marcos, é dito o seguinte, que Jesus vinha na sua caminhada, uma caminhada rumo a Jerusalém. E aí ele passa por Jericó, e quando ele está saindo de Jericó, está Jesus, uma multidão seguindo ele, e tinha um homem, uma pessoa entra em cena, entra no caminho de Jesus. O Bartimeu, um homem cego. Ele havia enxergado, isso quer dizer que ele teve uma doença que causou a cegueira dele, porque ele diz, eu quero ver de novo, no final da história. E é interessante que ele ouve que Jesus vem passando e ele começa a gritar, Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Essa afirmação, tenha pena de mim, ela é de maneira bem fiel traduzida com a palavra misericórdia. Isso aparece naquela outra versão que nós usávamos no passado. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí é dito que as pessoas que ouvem aquele homem pedindo esmolas, gritando, dizem, fica quieto, não atrapalha. E esse homem então grita mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem pena de mim. E Jesus para, pergunta o que houve, logo em seguida manda chamar o homem, e aí aparece um detalhe interessante na história, que depois eu vou explicar por que é importante, por que é interessante. É dito que ele larga a capa que ele tinha, e vai em direção a Jesus, e aí Jesus cura ele, dizendo para ele algo mais ou menos assim. Primeiro Jesus pergunta, o que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Para entender, gente, o que está acontecendo aqui, a que esse homem se apega e é o que Jesus chama de fé, para entender isso, a gente precisa olhar um pouquinho mais no contexto e fazer uma pequena comparação aqui. Se a gente voltar na caminhada de Jesus, tem um momento ainda no capítulo 10, voltando, em que ele encontra um outro homem que quer conversar com ele e que faz perguntas para Jesus. O homem rico. Lembram dessa história? Há 2 semanas atrás nós falamos sobre isso. E o homem rico pergunta para Jesus, Senhor, o que eu preciso fazer para conseguir, para herdar, para alcançar o céu? E Jesus diz, cumpra os mandamentos e você será salvo. E ele diz, não, mas isso eu já cumpro. E Jesus diz, então vende tudo o que tens e me segue. E a história termina dizendo que o homem faz o quê? Ele vai embora triste, porque ele tinha muitos bens. Gente, eu não estou aqui dizendo que pobre que pede mendigo, pobre que é mendigo, que pede esmolas, automaticamente é acolhido por Cristo, enquanto o rico não tem nada a ver. Eu expliquei isso há 2 semanas atrás. Mas olhem a que o homem rico apela, ou em que ele confia. Senhor, eu já cumpro tudo isso. O que eu posso fazer para merecer o céu? Eu já cumpro os teus mandamentos. E aí quando Jesus então faz o convite, o homem não está disposto a deixar as coisas para trás para seguir Jesus.
agora olhando de volta para o cego e pedir esmolas. A que ele apela? Em que ele confia? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí quando ele ouve, olha, Jesus quer conversar contigo, o que ele faz com a única coisa que ele tem? Uma capa. Ele joga para trás e ele vai para conversar com Jesus. Não aparece que Jesus convida ele, como ele tinha convidado o homem rico, mas diz que esse homem cego passa a ver e passa a seguir Jesus. Vejam o contraste aqui. Alguém que chega diante de Jesus confiando naquilo que poderia fazer, naquilo que estava nele, no entender dele, o homem rico confiava, aliás, o homem rico cumpria os mandamentos. O homem cego, por ser descendente do povo de Deus e por usar aquelas palavras, filho de Davi, indica que ele sabia conhecia as promessas lá do Antigo Testamento, de que um dia um descendente de Davi virá, e quando ele vir, os mudos falarão, os cegos verão, os surdos ouvirão. E aí por isso, ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Notem, gente, que o que Jesus chama, ou melhor dizendo, a maneira que Jesus chama essa atitude, vai aparecer lá embaixo. Como eu já li há pouco, dizendo o seguinte, vá, você está curado porque teve fé. Percebam, gente, que esse pedido de ajuda, esse apelo à misericórdia, e vamos dizer assim, é um agarrar-se à misericórdia. Elcio, pode passar para o próximo slide, por favor? Esse agarrar-se à misericórdia de Deus, de Cristo, Jesus chama de fé. Qual que é a implicação disso na nossa vida agora? Assim como confundir fé com pensamento positivo tem implicações negativas para a fé cristã, porque as pessoas pensam que não tem fé ou que Deus abandonou, olhar para a fé ou entender a fé nessa perspectiva que Jesus nos dá, como um apegar-se à misericórdia de Deus, tem implicações muito boas para a fé cristã. Ora, por quê? Como eu já disse antes, nós sabemos que a nossa vida não é só um mar de rosas, nós sabemos que nós temos dificuldades às vezes, e nós sabemos que mesmo nas orações com bastante confiança, nem sempre tudo vai acontecer como a gente espera. E aí é nessa hora difícil que nós podemos nos colocar junto com o Bartimeu, no chão, na calçada, na miséria, e ainda assim saber que a gente pode apelar para aquele que tem misericórdia, aquele que olha para as pessoas com misericórdia e amor. Naquela história do jovem rico, um detalhe importante é significativo para o que a gente está dizendo. Quando Jesus dá a resposta para o homem rico dizendo que ele teria que vender tudo o que tem e seguir Jesus, é dito que Jesus olha para ele com amor. Jesus sempre faz isso. Ele sempre olha para as pessoas com amor e com misericórdia. E aí, gente, na hora das dificuldades que vocês passam, momentos de aflição, aqueles momentos em que de repente vocês deitam na cama e viram para um lado e viram para o outro e o sono vai embora, só não vão embora as lembranças, às vezes ruins, e as preocupações. É nessa hora que vocês podem se colocar junto com o cego Bartimeu e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. E a fé, gente, que envolve na oração, não é um entendimento simplesmente, ou como eu disse antes, que tudo vai dar certo e que Deus necessariamente vai ouvir o que eu estou pedindo e vai fazer a minha vontade. Ele vai ouvir o que eu estou pedindo. Mas talvez não vai ser a minha vontade que vai ser feita, vai ser a vontade dele. Só que isso é uma coisa boa, gente. A nossa tendência é achar que isso é algo ruim. Porque por causa dessa visão que tudo sempre tem que dar certo, do jeito que eu quero, talvez um não da parte de Deus pode ser percebido por cada um de nós como algo ruim. Mas deixa eu lembrar vocês de algo importante. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E Ele vai fazer o que é sempre o melhor para nós. E o plano maior de Deus para cada um dos filhos dele
é que a nossa união com Ele não seja só por um momento da nossa vida, mas seja para sempre. Também quando a vida acaba aqui nesse mundo. Fé, gente, é um apegar-se à misericórdia de Deus, sabendo que na misericórdia dele, ou ela é tudo o que nós precisamos. Porque é pela misericórdia dele, ou através dessa misericórdia, que ele responde as nossas orações. Evitando o mal para nós, que nós não vemos com os nossos olhos muitas vezes. Mas ele vê, porque ele sabe todas as coisas. Apelar à misericórdia de Deus é algo bom, poder apelar a ela. Porque é nela que nós vemos, ou é através dela que acontece o que nós vemos no final da caminhada de Cristo, quando ele chega em Jerusalém. Quando ele é preso, quando ele sofre, quando ele morre por nós, por cada um de nós. Mas ele não fica no túmulo, ele vence a morte. E isso para que um dia, gente, Jesus diga para cada um de nós, para cada um de vocês: venham e vejam aquilo que eu preparei para vocês. Porque Ele nos dá a visão novamente. A visão que percebe que Deus é misericordioso, que nós temos salvação em Cristo, para que um dia possamos ver esse lugar preparado para todos aqueles que confiam no Salvador Jesus, com os nossos olhos. E aí, como Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Olhando só às vezes as dificuldades ao redor, a gente pede e espera coisas que nem sempre vão ser realizadas. Porque Deus está preparando esse lugar que olhos ainda não viram, mas um dia virão por meio do que Cristo fez por cada um de nós na cruz. Amém.